Noite, meu amado e minha amada. Estamos aqui com o nosso primeiro vídeo, com a primeira lição da nossa classe bíblica online. E a lição 1, com o tema A Palavra de Deus. Desejo que com esse estudo, com esse vídeo, você possa ter um aprendizado profundo, um conhecimento maior da vontade de Deus para a sua vida. Tá certo? Por que tantas guerras? Nós podemos observar que o mundo está cheio de guerras, a fome alastrando famílias, destruindo lares, levando à morte de muitas crianças e adultos, a violência gradativamente crescendo de uma maneira tão veloz. Os vícios, por quê? Porque as doenças assolam pessoas, como a Covid, que tem destruído lares, quebrado corações. Por quê? Como então acreditar no futuro diante de tudo isso? Como ter paz? Como crer no futuro? Se todas as coisas estão andando para a ruína, nós precisamos de um guia infalível. E esse guia é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Primeira pergunta, queridos, do nosso vídeo, da nossa videoaula do estudo bíblico. No começo do mundo, como Deus falava com o ser humano? A resposta está em Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10, que diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, queridos, como era a comunicação de Deus com o homem? Aqui no verso 9 está bem claro. Era pessoal, era direta. O verso diz que Deus chamou ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Então era uma comunicação direta, pessoal, dia a dia. Porque no verso outro diz que Deus andava no jardim pela viração do dia. Ele tinha essa comunicação pessoal, íntima com o homem, direta. Mas hoje não é mais assim. Essa comunicação foi interrompida por algum motivo. E é justamente na segunda pergunta que nós iremos descobrir o que fez com que essa comunicação pessoal fosse interrompida. E o livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, irá nos responder. Diz a palavra de Deus: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, o que interrompeu essa comunicação foi o pecado do homem, foi a transgressão do homem, foi a iniquidade do homem. Tudo isso separou um Deus de amor, um Deus santo, do homem. Porque Deus é santo e não tem como se misturar com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas só que o amor de Deus pelo homem é imenso, é imensurável, é grandioso. Então, Deus utilizou de outros meios. Então, que outro meio foi utilizado por Deus para se comunicar com o ser humano? O livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, irá nos responder. Diz a palavra de Deus: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus utilizou os profetas para falar com os seus filhos. E depois utilizou o próprio Jesus, que é a personificação de Deus aqui na terra. Jesus veio ao mundo para ligar novamente, para fazer com que essa comunicação existisse entre Deus e o homem. Só que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e foi aos céus. E hoje? Como Deus fala com o homem? Que meio eficaz Deus utilizou para falar com o homem? A sua palavra, a palavra de Deus, ou as Escrituras, ou o livro do Senhor, ou Bíblia, são esses os nomes que recebem a palavra de Deus.
Então, como chegou até nós? Deus fez com que chegasse até nós e nós iremos descobrir aqui, queridos. Bom, Bíblia, do grego biblios, que significa livros, né? O primeiro livro que foi escrito do Velho Testamento foi o livro de Jó, 1500 anos antes de Cristo. Não foi Gênesis o primeiro livro que foi escrito. Ele é o primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, mas o primeiro livro que foi escrito foi Jó, e diz alguns estudiosos, né, que foi Moisés que o escreveu. O último livro, Apocalipse, do Novo Testamento, foi escrito em 100 anos depois de Cristo, tá certo? A Bíblia, queridos, é uma coleção de 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Bom, e o que dizer de alguns livros que foram acrescidos em algumas Bíblias, totalizando 72 livros? Esses livros são chamados de apócrifos, ou seja, significa oculto a palavra apócrifos, autoria oculta. Por que eles não entraram no cânon bíblico? Olha só, amados, a Bíblia inteira, ela se confirma. Vocês vão poder ver durante esses estudos bíblicos que algo que nós falamos aqui no Velho Testamento, o Novo Testamento vai confirmar. Não existe Bíblia por metade. Não existe Bíblia só Novo Testamento valendo e o Velho não, ou só o Velho Testamento valendo e o Novo não. A Bíblia inteira é inspirada por Deus. Então, por que esses livros chamados de apócrifos, eles não entraram no cânon bíblico? Simplesmente, queridos, porque eles contradizem as escrituras sagradas. Como, por exemplo, a profecia de Judas, capítulo 1, versículo 14, não se encontra na Bíblia em Gênesis, mas se encontra no livro apócrifo chamado Primeiro Enoque. No livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 47, diz que ensina que nós devemos orar pelos mortos. E isso não está de acordo com os ensinamentos bíblicos. E nós iremos ver, né, mais para frente esse assunto. Mas como o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 6 diz que os mortos não sabem de nada. É isso? Então, assim, muitos textos desses livros apócrifos não condizem com a Bíblia. Por isso que eles não foram incluídos no cânon bíblico. Então, a Bíblia é uma coleção de 66 livros, queridos. E ela foi traduzida em mais de 1.600 línguas e dialetos, escrita durante 1.600 anos. O autor da Bíblia, Deus, e ele usou mais ou menos, em média, 40 autores para escrever, inspirando-os, cada um deles. Mas o autor é Deus. E as línguas que a princípio foram escritas foi hebraico, aramaico e grego. E hoje está em todas as línguas e dialetos. Todos podem ter acesso à Bíblia. A Bíblia é o livro atual, mais atual do mundo. Nunca passa. Ela contém 773.693 palavras, 3.566.480 letras, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, queridos. O número 7 é um dos mais citados na Bíblia e representa a perfeição, tá certo? A subdivisão da Bíblia, ela está subdividida em livros históricos, poéticos, proféticos, evangélicos, os evangelísticos e as cartas. E os livros históricos é de Gênesis a Esté, no Velho Testamento, e Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Os livros poéticos vêm de Jó até Eclesiastes. Os livros proféticos vêm de Isaías até Malaquias, no Velho Testamento, e Apocalipse, no Novo Testamento. Os livros que contam a história de Jesus, os evangelísticos, ou evangelhos, são Mateus, Marcos, Lucas e João. E as cartas, né, às igrejas, né, certo? Às cidades, de Romanos até Judas. E esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá certo? Continuando as perguntas, será que alguma porção da Bíblia foi produzida pelo ser humano? Ou seja, alguém quis escrever do seu modo, apenas, com suas próprias palavras, sem inspiração divina? Vamos ver. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai nos responder. Diz a palavra de Deus. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha aí, nenhuma profecia foi dada por vontade humana.
Entretanto, homens santos, queridos, a palavra santo aqui não quer dizer sem pecados ou sem erros. São homens igualmente a nós. A palavra santo aqui, né, significa separado para um propósito religioso, separado por Deus. A palavra santo aqui, em hebraico, significa kadosh, tá certo? Como a Bíblia foi escrito em grego, aramaico e hebraico, não é isso? Então, a palavra santo aqui vem do hebraico, significa separado para um propósito religioso, separado por Deus, tá certo? Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Deus escolheu homens movidos pelo Espírito Santo para escreverem. Utilizou de homens assim. Então, qual é a verdadeira utilidade da palavra de Deus? Será que a Bíblia serve para você colocar em cima da sua cama, aberta, ou em cima da sua estante, aberta? Tem muitas pessoas que gostam de fazer isso. Abrem no Salmo 91 e deixam aberta lá. Será que é só para isso que a Bíblia serve? Vamos ver no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz a Bíblia: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela começa dizendo isso. Toda ela. Velho Testamento e Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Ela é útil para quê? Para o ensino. É o que eu estou fazendo com vocês, instruindo vocês na palavra de Deus. Para repreensão e correção, mas com amor. A gente não deve usar a Bíblia para corrigir ou repreender de forma grosseira, de forma a destruir o coração das pessoas, mas com amor, com carinho, para a educação na justiça, a fim de quê? Qual o objetivo? Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a utilidade da Bíblia. Ensinar, repreender e corrigir com amor, educar na justiça. Ela também serve como lâmpada, como diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não tem como você ter acesso à Bíblia e ser a mesma pessoa. A sua vida é iluminada, os seus caminhos são iluminados quando você começa a estudar a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A Bíblia é útil para ajudar você a não pecar contra Deus. Ou se caso cair em pecado, correr para os braços de Deus, pedindo perdão. Para isso serve a palavra de Deus. Muitas pessoas, queridos, não leem a Bíblia porque não entendem. Mas o que é necessário fazer para entender o que a Bíblia apresenta? Eu vou mostrar para vocês alguns passos necessários. O primeiro passo está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, qual é o primeiro passo para entender a Bíblia? Aplicar a leitura. Ler. Como você vai entender algo se você não ler? Então, o primeiro passo para entender o que a Bíblia diz é ler. O segundo passo está no 1 Timóteo, capítulo 4, agora o verso 15. Medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, além de você ler a Bíblia, você tem que meditar no que você leu. Entende? Você não deve pegar a Bíblia e fechar os olhos. Vou abrir bem aqui para ver o que é que Deus quer dizer para mim. Não. Tem que ler e meditar com diligência. Atos 17, 11 diz o seguinte, terceiro passo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, os discípulos chegaram lá em Tessalônicas. O povo bereano estava lá ouvindo a palavra de Deus. E os discípulos falavam, pregavam, e eles examinavam as Escrituras para ver realmente se o que eles estavam falando era verdade. É isso que você deve fazer. Eu estou aqui falando com você sobre a palavra de Deus, mostrando textos bíblicos, ensinando a você, mas eu quero que você examine na sua Bíblia. Se de fato o que eu tenho falado, o que eu tenho mostrado, é verdade. Eu quero que você faça isso. Então, o terceiro passo é examinar. Além de ler, meditar, você tem que examinar se realmente as coisas realmente que eu estou falando são verdadeiras. Faça isso, que você vai entender a Bíblia. E o quarto passo diz:
Isaías capítulo 28, versículo 10, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Você notou que a princípio nós começamos a estudar a lição número 1 e eu tenho mostrado vários textos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo? Pois para entender a Bíblia você deve pegar um pouco aqui e um pouco ali, de um mesmo assunto. Vocês observaram que desde o princípio estou falando sobre a palavra de Deus e eu vou pegando textos bíblicos um pouquinho aqui e um pouquinho ali para você compreender a lição sobre a palavra de Deus. Então é assim que nós entendemos a Bíblia. É estudando um mesmo assunto com vários textos referentes àquele assunto. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um preceito sobre preceito, regra e mais regra. Então, para estudar a Bíblia, para entender, tem que ser em concordância, em sequência, um mesmo assunto em vários textos. E não assuntos misturados, textos isolados. Devemos ler o texto dentro do contexto para entender a palavra de Deus, tá certo? Onde encontrar a verdade, então? Diz aqui no livro de São João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui é as palavras de Jesus. Ele está afirmando aqui que a Bíblia é a verdade. Então, você encontra a verdade dentro da palavra de Deus. Será que ela vale para o mundo de hoje? Será que a Bíblia é eterna? Será que a Bíblia ela é atual? Será que ela vai permanecer para sempre? Será que ela vai valer? Então eu trouxe para vocês, queridos, 2 textos. E os 2 textos que eu trouxe para você são textos do Velho Testamento e texto do Novo Testamento, para você ver como a Bíblia não se contradiz. Eles vão falar o mesmo assunto, a mesma resposta. Isaías capítulo 40, versículo 8 e Mateus 24, 35. Isaías está no Velho Testamento e Mateus está no Novo Testamento. Diz a palavra de Deus. Observem. Será que a Bíblia é eterna ou ela é passageira? Vamos ver. Isaías 40, versículo 8 diz o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Queridos, é a palavra de Deus. Deus é eterno. A Bíblia também é eterna. E olha aqui as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você já viu aqui o céu passar pela terra? Não, a terra está aqui, o céu está em cima. Mas se caso isso viesse a acontecer, a palavra de Deus não passa. Então a Bíblia, queridos, não se contradiz. Por isso que aqueles livros apócrifos não foram incluídos no cânon, porque tem muita contradição. E a Bíblia não se contradiz, ela se confirma. E vocês vão ver em todos os estudos que nós teremos daqui para frente. Por que é importante viver em função daquilo que a Bíblia ensina? Por quê? É só para a gente ler. Por que a gente deve viver em função, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz a palavra de Deus: bem-aventurado ou felizes, que é a mesma coisa, é aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então a Bíblia diz que é feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então, no coração a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. A gente vai ver que tempo é esse nos estudos mais para frente. Então, por isso que é importante, queridos, ler, ouvir e guardar todos os dias a Bíblia no seu coração. Então, não tenha medo do futuro, mesmo que esteja acontecendo guerra, fome, vícios, doenças. Quem está no comando da sua vida é Jesus. Por mais que a tempestade esteja terrível, Jesus está ao leme da sua embarcação. Ele está com você e jamais vai te deixar. E temos aqui, queridos, depois do nosso estudo 1, a Bíblia Sagrada, temos aqui um compromisso de fé que eu quero que você coloque no seu coração, não porque eu estou dizendo, mas que você sinta o desejo de colocar no seu coração e cumprir
na vontade de Deus, por amor a Ele. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Você quer dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Você fará o possível para colocar em prática seus ensinamentos na sua vida? Se esse é o seu desejo do seu coração, eu quero que você feche os olhos agora, que nós iremos orar a Deus. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse momento tão especial estudando a Tua Palavra. Obrigada pelo entendimento dos altos céus. Que a Tua bênção possa estar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, e que possamos, ó Pai, ter vontade de Te buscar através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Um abraço carinhoso para você e próxima semana nós teremos a segunda lição. Que Deus continue a te abençoar.